Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João, e nós estamos na altura do capítulo 3, vamos considerar os versos 7 e 8 do capítulo 3 de 1 João. No ano de 2007, alguns meses antes de concluir o curso de Direito, eu fiz o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Naquela oportunidade, a primeira fase da prova era constituída de 100 questões objetivas, dividindo entre as diversas disciplinas do direito. E para sermos aprovados, se eu não estiver me esquecendo de alguma coisa, deveríamos acertar o mínimo de 70% das respostas. Lembro que aproximadamente 2, 3 meses antes da prova, eu e os meus demais colegas da universidade adotamos uma prática comum que ajudou bastante. Como a prova já se aproximava e o conteúdo era muito extenso, praticamente 5 anos, praticamente tudo que você estuda nos 5 anos de direito caía na prova, não tínhamos como revisar tudo de novo. Então, nós apelávamos aos famosos resumos jurídicos. Recordo que próximo da prova li 7 resumos, livros de aproximadamente 100 páginas, que cobriam 80% do conteúdo da prova. E, felizmente, para mim, naquela época, deu certo, pois fui aprovado até com uma certa folga. Resumos, isso é um exemplo de como resumos são ótimos de forma para você absorver os principais pontos de toda sorte de conteúdo. É uma utilidade dos resumos. Na história da igreja, muitas vezes esse expediente foi utilizado para que o povo pudesse fixar os principais ensinamentos da Escritura, como, por exemplo, o famoso credo apostólico, produzido nos primeiros séculos da igreja. Diz assim o credo apostólico, e cada palavra que é importante bíblica, e ela era usada de forma que a igreja decorasse os principais ensinos da Escritura. Diz assim o credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, e toda a igreja diz: amém. Isto era um resumo, cujo objetivo, é claro que é muito difícil decorar todas as escrituras, então era com o objetivo que a igreja tivesse bem fixada em mente as principais doutrinas da Escritura. Há vários outros exemplos na história da igreja, como catecismo, confissões de fé e etc. Nas 2 mensagens, queridos irmãos, que ouviremos a partir de hoje, no texto de 1 João, capítulo 3, dos versos 7 a 10, o apóstolo João apresenta um teste resumido, sumarizado de todo o ensino anterior, de forma a capacitar a igreja a avaliar quem de fato é filho de Deus. E hoje nós vamos considerar a primeira parte, como você está vendo aí, nos versos 7 e 8. E eu queria fazer um parêntese muito importante. Uma das grandes maravilhas da pregação expositiva é que o pastor não tem o trabalho, o difícil trabalho, por sinal, de escolher o que ele vai pregar na sequência. Não, ele não tem. Ele prega o que vem no texto. Quem esteve aqui domingo último, à noite, viu que eu preguei até o verso 6. E na sequência vem o verso 7. Depois o 8, e assim por diante.
Então, é uma grande bênção para o pregador e às vezes é um tanto difícil, porque você também não escolhe o texto e alguns textos são difíceis e muito duros. Mas tudo, e por isso que essa forma de expor a palavra do Senhor é tão maravilhosa. Tudo é a palavra de Deus, amém? Então vamos, enfim, ler o nosso texto depois dessa longa introdução. 1 João capítulo 3, versos 7 e 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Jesus, no caso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa comunicar a verdade, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer ensinamentos, edificação por meio dela, Pai, apesar de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a falsos mestres, que, dentre outras coisas, negavam a encarnação de Jesus, João escreveu os primeiros capítulos da sua carta com o principal objetivo de capacitar a igreja a reconhecer quem de fato tem comunhão com a igreja. Os principais distintivos que João apresenta desde o início para diferenciar os verdadeiros crentes dos falsos crentes, ou os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos, são dois: a obediência a Deus, como vemos em 1 João capítulo 2, verso 3, e o amor ao próximo, como vemos em 1 João capítulo 2, versos 9 a 10. No capítulo 2, quando vimos os versos 26 a 29, também tivemos contato com a principal exortação da carta, a principal chamada do apóstolo João, que era para que a igreja permanecesse firme no que havia sido ensinado por ele e pelos demais apóstolos, conforme havia sido recebido e dado pelo Espírito Santo do Senhor. E isso era urgente, porque a segunda vinda do Senhor Jesus se aproxima e um dia todos estarão face a face com Ele. Então permaneçam. Essa é a principal exortação do apóstolo João na primeira, até aqui, nos primeiros capítulos da carta. Quando consideramos os versos, eu estou dando um apanhado para você chegar onde nós estamos. Quando nós consideramos os versos 1 e 3 do capítulo 3, João apresentou a maravilhosa verdade de que os crentes são filhos de Deus. Isso deve ser fonte de muito encorajamento e muita alegria, mas destacou algumas consequências dessa filiação. Ele disse lá, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, todo aquele que nele tem esperança em Deus, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, na última mensagem, domingo passado, nos versos 4 a 6, vimos que a nossa relação com o pecado é importantíssima para revelar a nossa verdadeira condição espiritual. É isso mesmo. A nossa relação com o pecado é importantíssima para revelar a nossa verdadeira condição espiritual. Pois para os filhos de Deus, o pecado é um acidente e não uma prática habitual e sem resistência. Ele diz lá no verso 6, do capítulo 3, todo aquele que permanece nele, em Deus, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Hoje, na sequência, João vai ratificar, como eu disse, ele vai ratificar vários ensinamentos já apresentados, e irá apresentar alguns poucos elementos inéditos complementares que nós vamos considerar. Então vamos, enfim, ao primeiro ponto, que eu chamei de um pai justo. Está lá no verso 7. E eu vou ler novamente apenas o verso 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Neste verso, João faz um carinhoso, mas grave apelo às suas ovelhas amadas. Ele diz, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. O engano que João está se referindo aqui é o grande pacote herege gnóstico
que incluía, dentre outras coisas, a negação da encarnação de Jesus Cristo, a dualidade da matéria contra o espírito. A matéria é má por sua natureza e o espírito é bom, e essa dualidade que não é bíblica, além de que as várias consequências desse erro, desses entendimentos, como por exemplo, e é o ponto principal neste momento da carta que nós estamos, a imoralidade, a entrega da pessoa ao pecado, à libertinagem. Isso é completamente contraditório ao ensino das Escrituras, porém compatível com a heresia gnóstica. Logo, os filhinhos espirituais do pastor João não deveriam se deixar seduzir por mestres que afirmavam que a salvação, e isso aqui é da onde vem o nome gnóstico, gnose de conhecimento. Aqueles mestres afirmavam que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto. Então, de posse desse conhecimento secreto, boa parte daqueles mestres ensinavam que a conduta moral das pessoas não fazia a menor diferença para Deus, já que o corpo é matéria e a matéria é má, então ela pode ser usada pelo mal, isso não tem problema nenhum. Nesta altura, você deve estar se questionando, mas pastor, nem existe mais gnosticismo. Primeiro, não é verdade. Existe ainda muitos gnósticos. E segundo, por mais que talvez você não veja como organizações estabelecidas, muitas pessoas são influenciadas por esse tipo de pensamento. Eu ouso dizer que a grande maioria dos brasileiros tem a influência do gnosticismo quanto a isso. Se você chegar com alguém na rua que não seja desta igreja, alguém que não seja um crente verdadeiro, que lê a palavra, que estuda e tal, qualquer pessoa, uma pessoa, digamos assim, do mundo, que é um católico nominal, ou mesmo um crente, um evangélico nominal, e chegar para ele assim, meu irmão, vamos investir nas coisas do Espírito. Esse corpo é mau, não presta para nada. Com certeza a pessoa vai dizer, amém. Pois é, isso está errado, isto é fruto do gnosticismo. Diante de toda essa confusão e esses erros e esses enganos aplicados por aqueles mestres, o apóstolo João aqui exige então dos seus filhinhos uma atitude mais firme do que simplesmente ignorá-los, mas uma ação positiva para evitá-los. É isso que ele diz, não deixe que ninguém os engane. Em sua segunda epístola, João exemplifica de forma prática uma forma de impedir esses enganadores. E veja como é bastante prático. Avance um pouquinho, algumas páginas, vá para 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo, no verso 10 e 11. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Isso. 2 João, versos 10 e 11. Olha uma forma prática de não se deixar ser enganado. Ele diz, se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, e este ensino aqui, ele está dizendo o ensino dos apóstolos, se alguém chegar a vocês e não trouxer o ensino apostólico conforme eu ensinei, os demais apóstolos ensinaram, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Ao invés de participar das obras malignas e da frouxidão moral desses falsos mestres, os crentes da igreja da Ásia deveriam seguir o exemplo de Jesus no caminho oposto. Qual é o exemplo? Está aí que João diz na sequência do texto. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nesta sentença, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, João faz ressoar verdades trazidas anteriormente na carta, que destacam a necessidade de uma coerência entre a fé professada e a fé vivida. Isso aí João vem batendo desde o início, e agora ele está condensando ali. Quer ver? Vamos fazer um exercício, nós vamos dar um voo aqui pela carta, para ver onde essa necessidade de coerência entre o que se diz e o que se vive é ensinada pelo apóstolo João. Vai lá para o capítulo 1, versículos 5 e 6,
já tem isso logo no início da carta. 1 João, a gente vai andar bastante em 1 João, então fica aí em 1 João, por favor. Diz assim o apóstolo, 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. E aí vem agora a necessidade de coerência. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Avança um pouquinho, vai para o capítulo 2, verso 4. De novo, ele bate na mesma tecla. Aquele que diz, eu conheço a Deus, a Cristo, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Avança mais um pouquinho, 2 versículos. Versículo 6 do capítulo 2. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Avança mais um pouco para o final do capítulo 2, versículo 29. 1 João capítulo 2, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Avança para o verso 3. Do capítulo 3, desculpa. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E por fim, o último verso que consideramos no sábado passado, o 6 do capítulo 3, ele diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado, ou não vive pecando. Todo aquele que está no pecado, ou vive pecando, não ouviu nem o conheceu. Logo, a pessoa que é nascida de Deus, reflete sua linhagem espiritual, como diz o tema, tal pai, tal filho. Jesus veio para redimir a vida integral de um povo. Jesus não veio só para que nós tivéssemos uma passagem maravilhosa, sobrenatural para o céu. Ele veio por causa disso também, mas ele veio para redimir, para fazer novo todo o povo, cada crente. É por isso que ele vai dizer lá para Nicodemos, o próprio João registra isso, que é necessário nascer de novo. É uma vida diferente daqueles que querem ser seguidores de Jesus. Logo, por causa de seu renascimento espiritual, o crente deseja expressar sua gratidão a Deus e fazer aquilo que é justo. É consequência inseparável. Vou repetir porque isso é muito importante. Em razão do renascimento espiritual, da regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus, o crente deseja expressar sua gratidão a Deus e fazer aquilo que é justo. Viver em obediência de forma a agradar a Deus, revelando assim, por consequência, que é um dos filhos de Deus. Aqui tem algumas aplicações para mim e para você. Deus como pai não é um pai desleixado. Você já esteve andando no shopping e de repente você vê aquela criança abençoada que se joga no chão. Olha, eu estou falando aqui com risco de morder minha língua, que a minha neném está crescendo aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas você olha aquele bebê abençoado ali, rolando no chão, chorando, derrubando as coisas da loja, e o pai não tem controle, a mãe não tem controle. E eu tenho certeza que, se não todos, pelo menos a maioria, olha para eles assim, puxa vida, bem que esse pai poderia ser mais firme, bem que esse pai... Isso é um exemplo de como o nosso modelo de paternidade, ainda que nós não tenhamos isso completamente consciente, não tenhamos consciência completa disso, o nosso modelo de paternidade enxerga em um pai amoroso aquele que disciplina os filhos, que cuida dos filhos, que guia os filhos. Com Deus não pode ser diferente. Nós não podemos achar que Deus se alegra com aquele... eu sou crente, mas eu vivo da forma que eu bem entendo, como aquela criança que se joga na lama, lá faz e acontece. É claro que Deus não é um pai desta forma. Ele comanda seus filhos santidade, ele dá exemplo de santidade, ele revela o amor dele para com seus filhos ao discipliná-los. É isso que João está falando. Ele está dizendo assim, olha, não se deixe enganar.
Se vocês são filhos de Deus, não sigam o exemplo desses homens. Ele é um Deus, é um Pai santo que quer que os filhos sejam santos. E consequentemente, quando os filhos não são, há disciplina. O livro de Hebreus deixa isso muito claro. Em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8, diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. E aqui o livro está se dirigindo a crentes. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aqui, não estava aqui, mas tem uma consequência lógica. Se você quiser reproduzir na sua casa o exemplo divino, que é o padrão máximo de paternidade, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós afirmamos crer agora há pouco, você deve disciplinar seus filhos. Isso não revela que você é duro, rigoroso, malvadão, como o mundo gosta de dizer. Não, deixa as crianças fazer o que bem entende. Não, isso revela que você quer criar os seus filhos da melhor forma possível e demonstra muito amor. Uma outra aplicação clara desse texto, e muito importante também, é que devemos conhecer aquele que nos ensinam, onde nós buscamos obter conhecimento. Ortodoxia, ou seja, um bom entendimento teológico, por exemplo, sem uma ortopraxia, uma vida que reflete esse entendimento, é um grande engano. Muitas pessoas alimentam o seu entendimento da palavra de Deus, a sua forma de viver, se direcionam a sua vida por meio de ensinos que vêm em redes sociais. Mas não conhece a vida do camarada que está dizendo aquilo. Aqueles mestres gnósticos poderiam falar uma e outra coisa certa, mas a vida deles revelava que eles não eram filhos do mesmo Deus. Eles não eram filhos do mesmo Deus. Não se deixe levar. Você deve... Não tem problema nenhum. Eu ouço alguns pregadores da internet, eu vejo alguns vídeos. Isso não é um problema em si, mas procure saber de quem você está ouvindo. É muito importante, porque tem pessoas que falam muito bonito, mas na hora que você vai ver na vida, o exemplo não é tão belo assim. Cuidado também, porque redes sociais são péssimos meios para se conhecer alguém. Você pode pesquisar lá, o pastor disse para eu pesquisar, vou entrar no Instagram do camarada. Só vai ter coisa boa ali. Só vai ter coisa boa. Eu nunca vi ninguém postar algum demérito seu. Rapaz. Eu nunca vi ninguém postar algum demérito seu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, fiquem atentos aqui, meus irmãos. Eu nunca vi ninguém postar um demérito. Ninguém coloca assim, eu fiz isso aqui errado no Instagram. Eu ofendi a minha esposa, o meu marido. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, pastor, então eu não tenho como conhecer. Meu irmão, se não tem como conhecer, procure alguém que tem. Tá bom? É um conselho. Seguindo. O crente, consequentemente, também é uma outra aplicação, deve desejar a santidade e se alegrar com a santidade, porque o Pai é santo. Quem é o filho que ama o pai, quem é a filha que ama a mãe e o pai, que não quer ser igual ao pai? É muito comum em crianças. Quando eu crescer eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe. Mas o filho de Deus não é diferente. Se Deus é santo, eu quero ser igual a Deus. E isso não é só uma questão de obediência, deve ser no crente também uma questão de desejo no coração. Meu irmão, a melhor forma de saber se você está caminhando numa direção correta é você avaliar o seu coração. É muito mais do que os outros podem dizer. Olhe para dentro de você e diga, eu quero caminhar de forma que agrada a Deus. Eu tenho esse desejo no coração. Eu não quero andar em pecado. Isso me alegra. Esse é o padrão do Filho de Deus. O salmista deixa muito claro isso. Lá no Salmo 16, verso 11, texto conhecido, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegrias, na tua destra delícias perpetuamente. Isso aqui é o sentimento, é o desejo do crente. Meu irmão e minha irmã,
Se você só busca obedecer a Deus porque você quer cumprir as regras e somente por isso, você tem alguma coisa errada com você. O cumprimento da regra, eu digo até que é secundário. O desejo do coração é mais importante. O crente ama o seu Pai, ama Jesus Cristo. A obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ele reconhece a grandiosidade, o seu imerecimento total. E por isso ele ama a Deus pela graça recebida. E ele o tem como Pai, e por isso quer ser como Ele. Por isso que Deus diz insistentemente na Escritura: sejam santos, porque eu sou santo. Não são filhos dele? Segundo ponto. O primeiro era o pai justo, o segundo é o pai pecador. Está lá no verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se quem vive na prática da justiça é filho de Deus, quem ama a prática da justiça é filho de Deus, quem vive na prática do pecado é filho de quem? É isso que esclarece João no início do verso. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Vimos no domingo último que o pecado a que João se refere aí é a violação da lei, quando consideramos o verso 4. Então, quem vive na prática da santidade, que busca obedecer à lei, à palavra de Deus, revela que é filho de Deus. Mas quem vive na prática do pecado, revela que procede de Satanás. Logo, aqueles que não possuem um desejo de obedecer a Deus e cujo coração não se importa com o cumprimento da lei, esses são os filhos de Satanás, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele, o pai, foi homicida, o pai deles, né? Foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Aqui no primeiro ponto nós consideramos um modelo paternal, agora nós estamos considerando o outro, e João está querendo ensinar, isso aqui é muito duro, mas João está querendo ensinar que a forma como se vive é muito importante para revelar quem de fato é o seu pai. Agostinho, patriarca da igreja, pai da igreja do século V, final do quarto, se eu não me engano, início do quinto, descreve a relação do homem, entrega ao pecado com Satanás. Olha essa descrição. Ele está resumindo tudo isso aqui que eu estou querendo dizer. Ele diz assim: o diabo não fez homem algum. O diabo não deu luz a nenhum homem. O diabo não criou nenhum homem. Mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse nascido dele, torna-se filho do diabo ao imitá-lo. Logo, o homem habituado, e isso aqui talvez seja a frase mais dura e importante aqui desta pregação. O homem habituado e conformado com o pecado, nada mais faz do que imitar o seu pai. Porque o diabo vem pecando desde o início, é o que o texto diz. O diabo, a quem João se refere, é aquele que promove desde o princípio a violação da lei, a violação da vontade de Deus. Desde que Satanás iniciou a sua carreira maligna, ele está cheio de soberba e deseja ser como Deus. Esse desejo orgulhoso de ser igual a Deus, inclusive, foi o que ele plantou no coração de Adão e Eva no início, no Jardim do Éden. O desejo de ser igual a Deus, como é narrado em Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deixa eu introduzir aqui. Satanás está tentando a mulher, e a mulher diz para a serpente: não, Deus disse que nós, se comermos dessa árvore, certamente nós morreremos. Aí Satanás mente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, a serpente falando, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus,
serão conhecedores do bem e do mal. O mesmo sentimento negativo que ele tinha dentro de si, o mesmo sentimento de orgulho, de vontade de ser maior, superior a Deus, ser igual a Deus, ele colocou no coração de Adão e Eva para pecarem. Lembrem, queridos, quando o diabo peca, ele faz apenas o que lhe é peculiar. É seu costume. As pessoas que estão, então, acostumadas a pecar como se isso fosse natural, são como o diabo e, portanto, seus descendentes. O apóstolo claramente divide a humanidade nesses versos, que nós iniciamos hoje e vamos terminar domingo que vem, em dois grupos apenas. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Ou seja, os que são guiados e governados pelo Espírito de Deus e os que são iludidos por Satanás e vivem debaixo do seu governo. É preciso esclarecer que João, de forma alguma, está postulando aqui que o diabo está em pé de igualdade com Deus. O diabo é uma criatura, um anjo caído, sujeito à autoridade e ao governo de Deus, a despeito do inconformismo do próprio Satanás. Este domínio de Deus sobre Satanás fica claro na sequência do verso, quando João esclarece: para isso, olha como é limitado o poder de Satanás, não é igual a Deus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, meus queridos, nessa virada, uma grande virada que João dá, ele, como um amoroso pastor, João sempre traz às memórias dos seus destinatários a esperança em meio aos mais duros ensinos. Aqueles que se encheram de temor, meu Deus, eu sou filho de Satanás, certamente podem encontrar paz na obra de Jesus. Essa é a intenção de João. É claro, meu querido, minha querida, aqui é um parênteses, que nada disso aqui que eu estou falando, essa dureza, não é para você que tem buscado, que ama a Deus, que olhou para o seu coração, tem olhado para o seu coração e encontra um desejo sincero de amar ao Senhor, de buscar Ele na sua palavra, se alegra na comunhão dos santos. Não é para você essa palavra. A palavra para você é: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ninguém menos que o próprio Filho de Deus, Deus, Filho, se manifestou, se encarnou para libertar o homem do poder de Satanás, como João já vinha ensinando, ressoando na carta. Como, não falei que é tipo um resumo? Vamos de novo agora ver em menos versículos como João já vem tratando, vem mostrando a maravilhosa obra do Senhor Jesus em favor dos filhos de Deus. 1 João capítulo 1, vamos ficar fera em 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 7. A primeira parte é muito dura, porém a segunda traz esperança. Ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, 2, avança um pouquinho para o verso 1 e 2. Olha lá, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, ou seja, pessoas no mundo inteiro. Avança mais um pouquinho, João não cansa de dar esperança para a igreja. 1 João capítulo 3, verso 5. Vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Algumas lições para mim e para você. Andar como o mundo anda significa filiação satânica. Independente de você estar consciente ou não, o que importa é se você vive de forma que revela esta verdade. A semelhança dos ensinos gnósticos que diziam que o corpo deveria ser usado para a imoralidade porque era mal, nós vivemos isso hoje em dia. Nós vivemos no país do carnaval. Em outras, você pode falar uma frase, um sinônimo dessa afirmação muito clara: o país da imoralidade.
É a mesma coisa. Carnaval é a festa da imoralidade. Então, notem que parece que os gnósticos são uma coisa muito distante, mas não é, olha como a influência deles no mundo é muito grande. A influência deles não, de Satanás no mundo, do pai da imoralidade. Agora, eu tenho dito no culto Atitude e vou repetir aqui. A safadeza está na moda. Está na moda a imoralidade, safadeza. Antigamente, as mídias divulgavam, mas era tipo assim, era algo secundário. Hoje em dia, quanto mais imoral for, parece que os holofotes apontam. E aí, nessa direção, os crentes não podem andar conformados com esse tipo de comportamento. Lembre que eu falei que a questão toda está no coração. Se esse tipo de coisa alegra, aquece, movimenta o meu coração, tem alguma coisa errada. E agora vai uma lição. Quem... Não levante a mão, por favor, para que você não seja envergonhado. Mas responda com... Quem assiste Big Brother Brasil? Rapaz, é muita imoralidade. Alguém se satisfazer com essas coisas é um desejo do coração muito perigoso. Este mundo revela a filiação do pai Satanás. Tal pai, tal filho. Pergunta de outro lado, meu querido e minha querida. Arde o desejo no seu coração de agradar a Deus? Você tem se esforçado por isso, apesar das quedas e dificuldades? Pois Jesus é a solução. Ele veio para destruir o pecado e pode redimir toda a sua vida se você se entregar a Ele. Aquele que era escravo do pecado agora não é mais escravo. É filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Você, claramente, esse ensino é o ensino da Escritura toda. Existem dois caminhos. Existe a porta estreita e a porta larga. Na porta larga a imoralidade está na moda. Mas na porta estreita, a moda nunca mudou. Sede santos, porque eu, seu Pai, sou santo. Esta entrega revelada, esta entrega de coração para amar a Deus, para confiar em Cristo Jesus no Evangelho, redimido, de que tem um coração diferente, que ama a Deus, não quer mais, quer vencer o pecado, deixar o pecado para trás, revela que no decorrer da vida você de fato é um filho de Deus. Como Paulo diz lá em Tito capítulo 2, verso 14. Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu. E como é esse povo? Como é esse povo que Jesus morreu para remir, redimir, separar para si mesmo, um povo dele? Como é esse povo? O resto do verso diz, dedicado à prática de boas obras. Eu vou parafrasear, dedicado à santidade. Em que o fato de você e eu sermos crentes tem purificado a nossa vida, tem santificado a nossa vida. Nós olhamos para trás e quando olhamos, vemos que hoje somos um crente melhor, um marido melhor, um pai melhor, um empregado melhor, um empregador melhor, pois se a resposta é positiva, foi para isso que nosso Senhor Jesus nos redimiu, para que nós aprendêssemos a andar como nosso Pai Celestial. Por fim, Satanás é o pai que mente desde o princípio. A mentira é um sinal distintivo dos filhos de Satanás. Meu irmão, se tem um pecado que o crente tem que odiar de todas as formas, é a mentira. Porque esse é o pecado que a Bíblia caracteriza como que o pai dela é Satanás. Então, se tem uma coisa que o crente não pode de maneira nenhuma compactuar, é com a mentira. Ele é zeloso da verdade, como é o Pai, como Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a diferença dos dois pais aqui. Um é o pai da mentira e o outro é a verdade. O Filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, tem que ser aquele que odeia a mentira de todas as formas.
Olha, meus irmãos, eu tinha um péssimo hábito de um tipo de mentira específica, que, glória a Deus, o Senhor me deu vitória e não acontece mais. Antes era assim, se eu ia para um compromisso, pode parecer bobo, mas não é bobo. Eu ia para um compromisso, aí a pessoa me mandava uma mensagem assim, que você está vindo ou vai demorar e tal. Eu dizia, estou saindo, eu ainda estava tomando banho. Pode parecer uma besteira, mas é mentira. Graças a Deus eu posso olhar para trás e por amor ao meu Deus e por graça e misericórdia dele, hoje em dia, não, eu estou no banheiro. Ou eu só vou poder sair daqui a alguns minutos. Parece uma mentira boba, mas essa mentira boba não é característica de Jesus. Não é característica de Deus Pai. É característica de Satanás, que é o pai da mentira. Por fim, diante da primeira parte deste sumário apresentado por João, nosso empenho diário deve ser observar o desejo mais profundo em nossos corações. Se ele aponta para a santidade, obediência e amor, então nosso Senhor Jesus destrói as obras do maligno em nossas vidas. Se ele aponta, no entanto, para um proceder mundano e imoral, ainda estamos debaixo do governo do príncipe deste mundo, a saber, Satanás. Minha oração é que o nosso Pai Celestial derrame muita misericórdia sobre todos nós e que estejamos sempre alertas, como comandou o apóstolo Paulo. Assim, aquele que se julga firme, está firme, cuide-se para que não caia. Em nome de Jesus, amém.